Você já sentiu, em algum momento da sua vida, que algo estava prestes a acontecer, mas não conseguia explicar exatamente o quê? Como se o seu coração estivesse em alerta, mesmo quando tudo ao redor parecia normal. E se essa sensação que você vem carregando não for ansiedade, nem imaginação, mas um sinal claro de que Deus está tentando chamar a sua atenção agora? Não é comum uma mensagem como esta chegar até alguém por acaso. Quando Deus fala, Ele escolhe o tempo certo, o momento exato e a pessoa que precisa ouvir. E se você está aqui agora, ouvindo estas palavras, existe um motivo que vai muito além do acaso ou do algoritmo. Antes de qualquer coisa, eu preciso te pedir algo importante. Não trate este vídeo como apenas mais um conteúdo. Não escute de forma distraída. Não deixe essas palavras passarem superficialmente. Há mensagens que informam, mas há outras que confrontam, despertam e direcionam. Esta é uma delas. O título não diz "não ignore" por exagero. Ele diz isso porque há momentos em que ignorar uma direção de Deus pode atrasar processos, gerar confusão e aprofundar feridas que já estão abertas. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, tentando discernir se continua como está ou se precisa tomar uma decisão que vem sendo adiada há tempo demais. Você pode estar carregando perguntas que não ousou fazer em voz alta. Pode estar tentando manter a fé enquanto lida com cansaço, pressão emocional ou expectativas frustradas. Em algum momento, talvez você tenha pensado que Deus ficou em silêncio, que as respostas não vieram, que nada mudou. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, Ele estava observando cada detalhe, cada escolha, cada lágrima escondida e cada pensamento que só você conhece. Nada passou despercebido. Nada foi ignorado no céu. Essa mensagem chega agora porque existe uma confirmação em andamento. Algo que você vem sentindo, algo que se repete no seu coração, algo que você tentou racionalizar, mas que insiste em permanecer. Quando Deus quer confirmar algo, Ele fala de maneira clara para quem está sensível. E muitas vezes, essa confirmação vem antes da mudança visível, antes da resposta concreta, antes da porta se abrir. Ela vem para alinhar o coração, ajustar a visão e fortalecer a fé para o que está prestes a acontecer. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera que parece longo demais, ou um período de luta interna, onde você precisa decidir se confia ou se entrega ao medo. Talvez existam áreas da sua vida que parecem estagnadas, enquanto outras exigem de você uma força que já está no limite. Mas preste atenção. Quando Deus envia uma mensagem urgente, não é para gerar pânico, é para gerar clareza. É para tirar a confusão, silenciar o barulho interno e mostrar que existe um caminho sendo preparado, mesmo que ainda não esteja totalmente visível. Enquanto você continua ouvindo, permita que o seu coração fique atento. Não ignore as sensações. Não ignore os pensamentos que começam a surgir agora. Deus usa momentos como este para confirmar direções, corrigir rotas e fortalecer quem está prestes a avançar para uma nova fase. O que você vai ouvir a seguir não é aleatório, e muito menos genérico. Há detalhes que vão se conectar diretamente com a sua história, com o que você está vivendo neste exato momento. E conforme avançamos, você vai perceber que esta mensagem não é apenas sobre respostas externas, mas sobre um alinhamento interno que precisa acontecer antes do próximo passo ser revelado. Enquanto você continua ouvindo, é muito importante que você não apenas escute, mas entenda profundamente o que está sendo dito aqui. Existe uma diferença enorme entre ouvir palavras e permitir que elas sejam compreendidas no nível certo. Ouvir pode ser automático, quase mecânico. Entender exige atenção, reflexão e abertura do coração. Muitas pessoas passam por mensagens como esta, esperando apenas um alívio momentâneo, algo que traga paz por alguns minutos, e depois se perca no meio da rotina.
Mas essa mensagem não foi enviada para ser consumida de forma superficial. Ela foi enviada para ser discernida, porque só aquilo que é entendido pode gerar mudança real. Quando Deus fala, Ele não fala para confundir, mas também não fala para quem está distraído. Entender o conteúdo é o que separa quem recebe direção de quem apenas se emociona por um instante. É por isso que, ao longo deste vídeo, você pode sentir pensamentos sendo confrontados, lembranças vindo à mente ou situações específicas surgindo no seu coração. Isso não acontece por acaso. É o Espírito trazendo à tona áreas que precisam de atenção, ajustes que precisam ser feitos e decisões que não podem mais ser adiadas. Se você apenas ouvir e seguir adiante, tudo isso pode se perder. Mas se você entender, algo começa a se alinhar dentro de você. Por isso, eu quero te convidar a participar ativamente deste momento. Não fique apenas assistindo em silêncio. Se em algum ponto você sentir que essa mensagem fala diretamente com você, escreva nos comentários algo simples, mas sincero, como "eu estou entendendo" ou "eu não vou ignorar". Esse ato não é apenas engajamento para o vídeo. É uma forma de você declarar que está atento, que não está apenas ouvindo por ouvir, mas que está permitindo que essa palavra gere consciência e clareza dentro de você. Muitas vezes, quando verbalizamos algo, mesmo que em poucas palavras, isso se torna mais real no nosso interior. Entender o conteúdo também significa não resistir às verdades que confrontam. Nem toda a mensagem de Deus vem apenas para confortar. Algumas vêm para ajustar, corrigir e alinhar, e isso exige maturidade espiritual. Talvez você perceba que certas atitudes, pensamentos ou escolhas precisam ser revistas. Talvez fique claro que você vem adiando algo que Deus já havia sinalizado antes. Isso faz parte do processo. O entendimento traz responsabilidade, mas também traz paz. Porque quando sabemos o que Deus espera, a confusão começa a perder força. Se você chegou até aqui, permaneça atento aos próximos minutos. Cada parte desta mensagem foi construída para se conectar com a anterior, formando um entendimento completo, e não fragmentado. Não pule, não se distraia agora. O que Deus está revelando vai ficando mais claro à medida que você permanece, escuta com atenção e permite que o conteúdo faça sentido dentro de você. E à medida que esse entendimento cresce, você começa a perceber que essa mensagem não trata apenas do agora, mas prepara o terreno para aquilo que ainda será revelado a seguir. Entenda algo com muita clareza enquanto você continua aqui comigo. Deus não fala por acaso e não fala fora de tempo. Quando uma mensagem chega exatamente no momento em que você está mais sensível, mais cansado ou mais confuso, isso não é coincidência, é precisão espiritual. O problema é que muitas pessoas escutam mensagens assim como se fossem apenas palavras bonitas, algo para trazer conforto momentâneo, mas sem permitir que o conteúdo seja realmente entendido. E quando não há entendimento, não há transformação. É por isso que esta mensagem insiste tanto para que você não ignore. Ignorar não é apenas fechar o vídeo. Ignorar também é ouvir sem refletir, é escutar sem discernir, é deixar passar aquilo que Deus está tentando esclarecer. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece embaralhado por dentro. Você ora, mas sente que as respostas não vêm da forma que espera. Você tenta manter a fé, mas o coração oscila entre esperança e dúvida. Isso acontece porque, muitas vezes, Deus começa a falar antes de agir visivelmente. Ele alinha o interior antes de mudar o exterior. Ele trabalha primeiro no entendimento, porque decisões tomadas sem entendimento geram arrependimento, confusão e desgaste emocional. Por isso, esta parte da mensagem é tão importante. Não é apenas sobre ouvir que Deus enviou uma mensagem, é sobre compreender o que Ele está pedindo, alertando ou confirmando agora. Enquanto você escuta, talvez perceba que certas palavras parecem tocar áreas específicas da sua vida.
Pode ser algo relacionado à família, a uma decisão que você vem adiando, a um relacionamento, a um caminho que você insiste em seguir mesmo sentindo desconforto interior. Deus usa o entendimento para iluminar aquilo que estava sendo empurrado para debaixo do tapete. Não para acusar, mas para libertar, porque quando algo é trazido à luz, perde o poder de controlar silenciosamente suas escolhas. E entender, isso muda completamente a forma como você reage às situações que vinha enfrentando. Muitas pessoas se perguntam por que continuam repetindo os mesmos ciclos, enfrentando os mesmos problemas, sentindo o mesmo peso. Em muitos casos, a resposta não está na falta de oração, mas na falta de entendimento. Orar sem compreender a direção de Deus pode manter a pessoa ocupada espiritualmente, mas não necessariamente alinhada. Deus não quer apenas que você ore, Ele quer que você entenda. Entenda o tempo, entenda o processo, entenda o que precisa ser ajustado agora para que o próximo passo não seja dado de forma precipitada. E é exatamente isso que esta mensagem começa a construir dentro de você. Clareza. Você pode notar que, conforme continua ouvindo, sua mente começa a se acalmar e, ao mesmo tempo, seu coração começa a ser confrontado. Isso é saudável. Não fuja desse desconforto. Ele não é sinal de que algo está errado, é sinal de que algo está sendo revelado. Deus muitas vezes usa o desconforto como ferramenta para despertar quem estava espiritualmente adormecido ou emocionalmente anestesiado. Quando tudo parece confortável demais, raramente há crescimento. Mas quando há questionamento interno, há espaço para mudança real. Talvez você esteja percebendo que nem tudo o que você vinha interpretando como atraso era atraso. Algumas coisas eram proteção. Algumas portas fechadas eram livramento. Algumas esperas eram preparação. Mas sem entendimento, tudo isso parecia apenas frustração. Agora, aos poucos, Deus começa a reorganizar a narrativa dentro de você. O que antes parecia abandono começa a fazer sentido como cuidado. O silêncio começa a ser compreendido como estratégia divina. E isso muda completamente a forma como você encara o presente. Permaneça atento, porque esta mensagem não termina aqui. O que está sendo construído agora é uma base de discernimento, de consciência espiritual, de alinhamento interno. Deus não constrói nada sólido sobre confusão. Ele primeiro estabelece entendimento, depois confirma, depois direciona. E se você permitir que essa palavra seja realmente entendida, você vai perceber que certas decisões começarão a se tornar mais claras, certos pesos começarão a perder força, e certas respostas que você buscava fora começarão a surgir dentro de você. Antes de seguirmos para a próxima parte, eu quero te convidar a participar de forma consciente. Se algo aqui está fazendo sentido para você, se você sente que está começando a entender melhor o que Deus está fazendo na sua vida, deixe isso registrado nos comentários. Escreva frases como: "Eu estou entendendo", "Eu não vou ignorar", ou até mesmo "Deus está falando comigo". Se preferir, escreva apenas "Eu recebo". Isso não é apenas um comentário, é uma declaração de atenção e abertura. E enquanto você faz isso, continue comigo, porque o que vem a seguir aprofunda ainda mais aquilo que Deus já começou a revelar agora. Se você chegou até o final deste vídeo, isso já diz muito sobre você. Significa que você não tratou essa mensagem como algo comum, que você permaneceu atento, que escolheu não ignorar o que Deus estava falando com o seu coração. Então, se essa palavra fez sentido para você, se em algum momento você sentiu paz, clareza ou confirmação, eu te convido agora a dar um passo simples, mas importante. Inscreva-se no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que não são para distração, mas para alinhamento, fortalecimento e direção espiritual. Não se inscreva por hábito. Inscreva-se se você sente que esse conteúdo te ajuda a entender melhor o que Deus está fazendo na sua vida. Se você ficou até aqui, escreva nos comentários uma frase que represente o que você sentiu ao ouvir esta mensagem. Pode ser algo como: "Eu não ignorei",
eu recebo essa confirmação ou Deus falou comigo hoje. Esse comentário é uma forma de você declarar publicamente que esteve presente, atento e aberto. Muitas vezes, escrever essas palavras ajuda a fixar no coração aquilo que foi entendido ao longo do vídeo. Se essa mensagem te edificou de alguma forma, deixe o seu like. Não como um gesto automático, mas como uma maneira de apoiar este canal para que mais pessoas que também precisam ouvir algo assim possam ser alcançadas. O seu like ajuda essa mensagem a chegar a outros lares, outros corações, outras pessoas que talvez estejam vivendo o mesmo momento que você vive hoje. E agora, não saia ainda. Existe um próximo vídeo aparecendo na tela que se conecta diretamente com tudo o que você acabou de ouvir. Se esta mensagem falou com você, o próximo conteúdo vai aprofundar ainda mais esse entendimento e te ajudar a continuar esse processo de clareza e alinhamento. Permaneça aqui, continue ouvindo e permita que Deus siga falando com você.